Olá, boa noite, começando a nossa live de hoje. Muito boa noite, pessoal do Insta, pessoal do Face. Uma live de hoje super especial. Deixa eu só ver aqui se tá falando aqui da conexão. Vamos lá. Ok. Pronto. Muito boa noite, dando boa noite novamente, Pamela, Miranda, pessoal do Face, vai colocando aí nos comentários também para eu poder ver vocês. Deixa eu colocar aqui, ó, muito boa noite. Iniciando aí mais uma live. E com um temão de hoje é ao vivo de segunda-feira, geralmente de segunda-feira eu disponibilizo a live, a aula, né, gravada, que de segunda à noite esse horário para mim é desafiante estar ao vivo, mas hoje eu consegui estar presente com vocês, que o tema pede, né, pede essa presença ao vivo, para a gente falar desse impacto do primeiro atendimento, né, tão importante a gente compreender esse impacto, tão importante a gente entender o manejo terapêutico da primeira sessão e como isso faz diferença no processo do seu cliente, como isso faz diferença no processo como um todo. Então a gente vai mergulhar nisso, a gente vai desmistificar algumas coisas desse primeiro atendimento. A gente vai falar sobre a minissérie Corpo, Coração e Mente que está no ar, está muito legal. Os comentários estão super legais. Se você ainda não se cadastrou para assistir, não perde tempo. Eu vou colocar aqui nos comentários do Face o link. E aqui no Insta, se você ainda não se inscreveu, vai lá no bio, clica lá no linkzinho, está disponível para você assistir já o primeiro episódio, que está muito legal. E ao você se cadastrar, você já tem acesso, tá certo? Eu vou colocar aqui para o pessoal, blog, colocar aqui para vocês, porque vale a pena você assistir essa minissérie e não perder nenhum capítulo. À medida que a gente vai aquecendo, vocês vão chegando, né, mandando suas perguntas, suas dúvidas, que podem já existir, ou que podem chegar aí para vocês durante o nosso bate-papo, durante o nosso encontro. Né? O importante é que fique aí bem claro todo esse tema, toda essa questão, que a gente possa aprender juntos. Então, aqui está para o pessoal do Face. Como eu pedi, já está aí liberado o episódio 1 da minissérie Corpo, Coração e Mente, disponível para vocês, tá certo? Então, muito bem. Entrando no nosso tema, vamos falar do primeiro atendimento. Por que que o primeiro atendimento é tão impactante e ele pode determinar o processo, né? Quando a gente atua com saúde e trabalha com desenvolvimento humano, é meio claro que a gente está trabalhando com uma área bastante subjetiva, né? A gente não tem aqui à nossa mão alguns instrumentos que outras áreas têm que podem dar mais clareza de processo, que podem dar mais clareza do que está acontecendo com o nosso cliente e qual é a linha que a gente vai precisar seguir para ele poder transmutar, para ele poder lidar com aquele desafio que ele está lidando, né? Então, o nosso cliente chega com uma queixa, geralmente é uma queixa emocional, geralmente é uma queixa em relação a como ele está se sentindo a alguma área da sua vida ou a várias áreas da sua vida. Então, o cliente vem falando de ansiedade, o cliente vem falando de desânimo, o cliente vem falando de angústia, o cliente vem falando de baixa autoestima, ou seja, independente de qual que é o tema que ele está trazendo, ele sempre está falando de um sentir.
Ele sempre está trazendo algo que é bastante subjetivo. Não é algo concreto, tipo, eu quebrei algo em mim, eu quebrei a minha perna, eu quebrei meu braço, ou uma dor localizada, eu estou com uma dor no estômago, eu estou com uma dor na coluna. Não, ele está falando de dor, sim, mas ele está falando de dor no nível subjetivo. E nós, profissionais dessa área, a gente não tem como pedir para ele, então tá, eu vou te passar o encaminhamento e você vai fazer um exame para a gente ver essa dor psíquica que você está tendo, para a gente ver onde está localizada essa angústia, onde está localizada essa emoção. A gente não tem um instrumento assim. Então, vai da nossa habilidade de, primeiro, conseguir compreender exatamente do que ele está falando, conseguir fazer boas traduções para ele em relação ao que ele está vivendo, porque ele, em primeira instância, ele está precisando entender o que está acontecendo com ele. Ele não consegue entender por que ele está se sentindo daquela maneira, por que de repente ele começou a se sentir mal em relação àquela área, ou por que ele não consegue mudar determinado comportamento ou determinada emoção. Então, nosso exame, a nossa compreensão da questão do nosso cliente vai primeiro passar por essa escuta muito apurada e muito precisa do que de fato está acontecendo com esse cliente. E, de novo, não tem um exame objetivo, né? Você não vai fazer um exame de sangue, você não vai fazer uma ressonância magnética, um raio-x, qualquer coisa do gênero. Você vai precisar contar com a sua habilidade de escuta, com a sua habilidade de compreensão e então conseguir transmitir para ele o que de fato está acontecendo com ele e que caminhos vocês vão tomar juntos a partir dali. Muito bem, porém, o cliente está com dor. Ele está ali com uma expectativa que ele saia pelo menos com menos dor. Do mesmo jeito que se você vai num dentista com dor, por mais que o dentista possa te passar um prognóstico do que está acontecendo com você, olha, você está com dor, porque tem o canal, que está acontecendo isso, e a gente vai precisar fazer A, B, C, D ou F, você quer sair de lá sem dor. Por mais que você saiba que tem um processo que você vai precisar voltar outras vezes para tratar aquele canal, você não está disposto, a maioria de nós, dos nossos clientes, não está disposto a continuar com dor durante o tratamento. O nosso cliente também não. E aí é que entra o balacobaco do primeiro atendimento. Porque essa pessoa que chegou para você, ela tem essa expectativa. Ela tem a expectativa de sair pelo menos com menos dor do que ela chegou. Dela ter algum tipo de esperança, dela ter algum tipo de abertura de entendimento do que está acontecendo com ela, dela ter um pouquinho mais de clareza do que está acontecendo com ela. Sem isso, a chance da pessoa retornar ou realmente iniciar um trabalho com você para então poder ir mais fundo naquela questão que ela está trazendo, fica mais difícil. E aí a gente precisa olhar para dois pontos importantes desse primeiro atendimento. O primeiro ponto importante se refere a esse que eu acabei de dizer, que é a nossa capacidade de escuta profunda, que oferece a possibilidade do cliente ter uma clareza maior do que ele está vivendo e ter uma perspectiva maior de mudança e de transformação daquela dor. E segundo, como é que o cliente vai compreender esse processo que ele vai precisar passar dentro de um processo terapêutico. Afinal, a gente sabe que um processo terapêutico depende de mais de um encontro, né? Mais de uma sessão, independente da técnica que você trabalhe, se você faz um processo terapêutico, se você está proporcionando autoconhecimento para essa pessoa, é de se esperar que haja aí um engajamento e mais encontros no teu processo. Muito bem. Uma das coisas que se confunde quando se fala de transformação em primeiro atendimento, ou quando a gente propõe um trabalho mais de impacto e eficiência no primeiro atendimento, é que às vezes a pessoa confunde essa expectativa que ela tem em relação a sair curada em uma sessão, ou sair transformada em níveis profundos na primeira sessão. E o que a gente precisa fazer na primeira sessão
é mudar a percepção do cliente em relação ao que ele está vivendo. Ele realmente precisa sair com uma outra ideia, com uma outra vivência, a como ele se sente em relação ao tema que ele está vivendo. Se o cliente sai da sua sessão com uma outra sensação em relação ao tema que ele está vivendo, a uma abertura em relação ao tema que ele está vivendo, a uma compreensão ao tema que ele está vivendo, aí sim a gente fez um primeiro contato com aquela dor, um primeiro manejo daquela dor, que não só já vai fazer diferença para o nosso cliente, como muito provavelmente vai engajar ele no processo. E sim, ele vai querer retornar, e sim, ele vai iniciar um processo com você, e sim, a partir desse encontro, toda a história dele no processo terapêutico que ele vai iniciar com você vai fazer diferença. A questão é como fazer isso. Como é o manejo que a gente faz para então possibilitar essa primeira abertura, essa primeira mudança que a pessoa está buscando nesse atendimento com você que ela marcou. E olha só, se essa pessoa marcou um atendimento com você, ela se deslocou até você, ela marcou um horário com você, ela tem uma queixa, seja por indicação, seja porque ela te achou pelo teu trabalho de divulgação de internet, enfim, pelos teus meios aí de divulgação, ela está disposta a começar um processo. Ela está realmente com dor, ela precisa de um caminho, ela precisa de uma orientação. E a gente precisa fazer esse primeiro atendimento com esse compromisso ou com essa intenção de um manejo eficiente de mudança de percepção em relação àquele tema que o cliente está trazendo, para a gente abrir a porta do trabalho alquímico que essa pessoa está procurando. A maioria das pessoas que começam um trabalho terapêutico, começam uma terapia, elas não imaginam que aquela dor que ela está sentindo, que aquele desafio que ela está passando, com o tempo, vai ser o que vai transformar a vida dela, ou vai transformá-la em níveis que ela ainda nem sonha, porque ela está só preocupada em parar de sentir dor. Quando ela começa o processo terapêutico, porque ela está, por exemplo, querendo tratar a ansiedade, e aí ela descobre toda uma história de aprendizado, desde de cedo, que faz com que ela desenvolva determinados tipos de relacionamento, ou tenha uma determinada forma de se relacionar com o que ela sente, ou que ela tenha questões de ansiedade mais crônicas do que ela imagina, e ela inicia, a gente abre a porta dessa alquimia que ela está buscando, abraçando aquela questão que ela está trazendo, com o tempo ela vai perceber que aquela questão que ela está trazendo, na verdade, foi o primeiro passo de uma transformação muito maior, muito mais completa, muito mais orgânica. E é isso que a gente quer que o nosso cliente viva, né? Que ele aprenda a lidar com o que ele sente, que ele aprenda a lidar com as emoções dele, que ele aprenda a lidar com as sensações dele, que ele aprenda a lidar com a mente dele, que ele saia da guerra interna que ele está vivendo. E para isso, ele vai precisar se engajar no processo. E para ele se engajar no processo, esse primeiro atendimento precisa ser uma amostra desse processo integral. É como se na primeira sessão ele pudesse ter uma vivência do que é um processo completo se ele continuar. Então a gente precisa ter um manejo muito específico dentro desse processo do primeiro atendimento, que é fazer um deslocamento de consciência, ajudar ele a perceber aquilo que ele está trazendo como um grande aliado e não como um inimigo. Porque o problema que ele está vivendo é que ele está vivendo aquela dor que ele está passando, muito provavelmente porque ele está tratando a questão dele como inimigo. A ansiedade é o inimigo, a procrastinação é o inimigo, a falta de relacionamentos é o inimigo, ou o relacionamento é o inimigo. Tá sentindo dor por estar atravessando uma separação é o inimigo. Ou seja, tudo que ele está sentindo é o que precisa ser eliminado. E ele não sabe ainda que o fato dele estar olhando para o que ele está sentindo com esse olhar de que o que eu sinto precisa ser eliminado, ou o que eu sinto é o meu inimigo, é o que está fazendo ele sofrer, é o que está deixando ele numa verdadeira guerra interna, é o que está deixando ele nessa luta sem fim.
Se ele olhasse para o que ele está sentindo de uma outra maneira, se ele olhasse para a ansiedade dele como um possível pedido de socorro de algo lá dentro que está muito apertado, talvez ele não estivesse se sentindo inteiro ansioso. Ele estivesse simplesmente abrindo espaço para ouvir aquilo nele que está muito apertado. Então, essa mudança da relação dele em relação àquilo que ele está vivendo é o ponto fundamental de um primeiro atendimento. É como se ele pudesse desenvolver uma certa amizade em relação àquilo que ele está trazendo, como se ele pudesse desenvolver um portal de abertura para o que está lá dentro e que não está sendo ouvido há muito tempo. E esse chamado só é a ponta do iceberg. Só é o início de uma relação com vários outros pedidos de socorro que existem dentro desse cliente. Então, essa maneira de olhar para a questão, essa maneira de perceber aquilo que ele está vivendo, é o que realmente vai abrir as portas do processo do nosso cliente já no primeiro atendimento. Então, isso iniciando, então, boa noite para a Érica, que deixou aqui, agradecendo o nosso contato, e para vocês que estão chegando aqui também. A gente vai continuar aprofundando um pouquinho mais nesse tema, porque eu quero pegar a outra ponta desse iceberg, que se refere a nós terapeutas. A gente já falou um pouquinho como o nosso cliente chega, as expectativas que ele tem do nosso processo terapêutico, que no primeiro atendimento é importante ele ter uma amostra de processo que mude a percepção dele em relação ao que ele está vivendo, aonde ele saia da guerra em relação ao que ele está sentindo, para uma abertura relacional em relação ao sentimento, à emoção, à vivência que ele está tendo, e essa abertura já provoque um relaxamento nele, que vai engajar ele no processo. Então, isso é o resumo do que a gente já viu até aqui. E aí, a gente vai agora pegar o outro ponto do processo, que somos nós. Nós, terapeutas, ao recebermos o nosso cliente, a gente também tem a nossa ansiedade, a gente também tem a nossa expectativa, a gente também tem as nossas preocupações e o nosso desejo de fazer um atendimento memorável. Isso está presente em todos nós. A gente quer que esse cliente se engaje no processo. A gente quer de coração receber essa pessoa. A gente quer ajudar. A gente quer que ele saia sem dor, como no exemplo que eu dei do dentista, né? Que a pessoa chega com dor e por mais que ela tenha que fazer um tratamento de canal, seja lá do que for que esteja acontecendo, ela quer sair sem dor. Então, nós, terapeutas, temos a expectativa que o cliente saia com menos dor, pelo menos. E que ele compreenda que ele vai precisar de um processo para lidar de maneira mais profunda com as causas que estão trazendo aquela queixa que trouxe ele até o seu consultório. Muito bem. E aí é que a gente alcança o nosso calcanhar de Aquiles. Porque se a gente não tiver consciente da nossa ansiedade, da nossa expectativa, da nossa preocupação, aí a gente vai entrar numa salada com o nosso cliente, porque a gente vai se misturar com a ansiedade dele. De um lado tem ele ansioso para uma melhora e do outro tem o terapeuta ansioso para que essa melhora aconteça. E aí o atendimento fica arrastado, fica duro, fica pesado. E aí é que a gente tem menos potência de manejo. Porque a gente acaba sendo meio que sugado, meio que capturado por essa ansiedade do nosso cliente, se a gente não tiver consciente da nossa própria ansiedade, da nossa própria preocupação em relação a esse primeiro encontro com o nosso cliente que a gente está recebendo. E nós, terapeutas, temos essa tendência por N motivos. Pode ser por motivo financeiro, no sentido de precisar de mais atendimentos no consultório. Pode ser por motivo da gente ter uma tendência a agradar o outro, a querer fazer para o outro, a viver num treino que a gente tem desde muito novo, de como é que eu lido com a dor do outro. Nós, terapeutas, a gente tem essa programação de como é que eu resolvo o mundo lá fora. E a gente sabe, às vezes, muito pouco como é que a gente resolve o mundo aqui dentro. E por a gente ter essa tendência de ser mais
ter mais facilidade de sentir a dor do outro do que sentir a nossa própria dor, não é incomum a gente se misturar com o que o outro está sentindo. Isso também tem muito a ver com o estilo de vínculo e apego que a gente desenvolveu. A maioria, ou muitos terapeutas, têm um estilo de apego que se refere a essa fusão com o outro. E isso se refere ao nosso histórico de desenvolvimento, até a traumas de desenvolvimento que muitos de nós carregam. Então, se a gente não tiver consciente disso, se a gente não souber lidar com essa nossa ansiedade ao receber uma nova questão, um novo cliente, é muito mais difícil fazer essa amizade ou fazer esse deslocamento de percepção na consciência do nosso cliente no primeiro atendimento. E aí a gente perde a possibilidade desse impacto inicial. É como uma experiência, né? De você vai viver fazer uma degustação. Se a degustação é boa, a tendência é que você queira a experiência inteira, não é isso? Ou seja, se você faz um primeiro atendimento onde a pessoa sai com menos dor, sai com clareza e mudou a ideia que ele tinha em relação ao que ele está vivendo, a chance dele querer mais é muito maior. E você também está numa sensação ok, porque você não está vivendo uma ansiedade, você está sabendo receber aquilo do seu cliente. Como é que a gente aprende a receber com essa leveza, com essa abertura que o nosso cliente sente, a queixa que ele traz? Quando a gente aprende a ouvir aquilo em nós que também está pedindo socorro, aquilo em nós também que é ansioso, aquilo em nós que está preocupado, aquilo em nós que está com medo de não agradar, aquilo em nós que está com medo de não fazer um bom trabalho e assim não alavancar o nosso resultado dentro do nosso trabalho. Se a gente não sabe fazer isso, é muito mais difícil a gente ser capaz de se sentar com tranquilidade na frente do outro e receber a questão dele com total abertura, com total tranquilidade para fazer esse manejo. Então, a história sempre começa com a gente. Se você está tranquilo, no sentido de você tem abertura para sentar com a sua ansiedade, você tem essa mesma abertura e tranquilidade para sentar com a ansiedade do seu cliente. Se você está tranquilo e sabe lidar com algo em você que fica preocupado se as coisas não dão certo, você consegue receber esse mesmo sentimento que o seu cliente traz por estar preocupado pelas coisas dele não estarem dando certo. Ou seja, quanto mais aconchego a gente tem aqui dentro, quanto mais relaxamento a gente tem aqui dentro, mais aconchego e relaxamento a gente consegue ser para aquilo que o cliente está trazendo, para aquilo que está sendo vivenciado no mundo interno do cliente. E é por isso que o impacto do primeiro atendimento pode determinar o processo. Se a gente recebe o nosso cliente ansioso, se a gente recebe o nosso cliente preocupado, se a gente recebe o nosso cliente mais conectado com a dor e menos conectado com esse senso de tranquilidade e segurança, a chance da nossa ressonância, da nossa transferência atuar de maneira contrária ao nosso desejo é muito alta. E aí o cliente sai mais ansioso do que ele chegou, sai mais preocupado do que ele já estava, porque ele encontrou um polo de preocupação que ativa ainda mais o polo que ele já está vivendo. Então é por isso que esse encontro precisa ressoar de um lugar de tá tudo bem, a gente vai lidar com isso juntos, a gente vai viver uma jornada, uma aventura. Que legal que é poder encontrar alguém que diz, eu vou estar com você, eu compreendo que tem um pedido de socorro aí. Parece que tem alguém aí dentro vivendo muito apertado e talvez esteja precisando ser ouvido. E a gente vai aprender a fazer isso juntos. Quando o cliente ouve isso, ele já diz assim, eu posso começar a descansar. Tem alguém aqui comigo, tem alguém me ouvindo. E quem está dizendo isso é aquele lá de dentro do cliente que está sofrendo. Então a gente está fazendo o quê? Desidentificando, fazendo o primeiro manejo necessário que precisa acontecer num atendimento com o nosso cliente. Ele perceber que ele não é o que ele está sentindo. Ele não é a queixa dele. Tem uma queixa, tem uma dor, tem algo lá gritando por atenção, mas isso não define a pessoa. E não define você também.
O fato da gente ser terapeuta, da gente atuar nessa área, e a gente ter ansiedade, ter preocupação, ter medos, ter coisas humanas, nós somos seres humanos, não nos define. O que vai definir a nossa identidade terapêutica, ou nossa eficiência, o nosso manejo terapêutico, é a nossa habilidade de também fazer o nosso manejo, nosso deslocamento de consciência, para que a gente possa cuidar daquilo que é nosso e estar disponível para aquilo que é do nosso cliente. E isso vai nos deixar muito mais potente nesse manejo. É o mesmo que um cirurgião que precisa fazer aquela cirurgia precisa, mas ele não pode tremer, né? Então ele precisa cuidar tanto do equilíbrio emocional dele, quanto do equilíbrio físico, muscular, para ele não tremer, não é isso? É desafiante ser cirurgião com esse tipo de precisão cirúrgica. Ser terapeuta é igual. Porque a nossa profissão, ela precisa que a nossa mão não trema, entre aspas. Significa o quê? A gente precisa ter manejo com o que a gente sente, para que o que a gente sente tenha um lugar seguro em nós, e aí a gente esteja disponível com a nossa mão para fazer o procedimento preciso e certo. Com a escuta disponível para aquilo que está acontecendo. Se a nossa escuta estiver presa com uma angústia nossa, se a nossa escuta estiver presa com um medo nosso, a gente ouve menos aquilo do cliente. A gente fica menos potente e menos, com o nosso leitor, com as nossas traduções, menos, mais que preciso, menos no ponto daquilo que ele está trazendo. Porque o instrumento que faz a leitura está preso no que é nosso. Como se tivesse um scanner que está fazendo os scanners dentro, mas não está fazendo os scanners fora. Por mais que a gente tenha essa qualidade empática de sentir o que é do outro, a gente precisa do scanner em nós para fazer a leitura. E esse scanner precisa estar disponível para o que está acontecendo no mundo interno do outro. Se esse scanner estiver preso no nosso mundo interno, pelas nossas questões, é mais difícil fazer as leituras. É mais difícil fazer porque está misturado. É como se o canal de comunicação em sintonia, o Wi-Fi, tá com muitos dados e aí o download tá lento. Sabe quando fica lá rodando assim, ó? Você tenta conectar, baixar o arquivo e não baixa, que fica porque tá muito pesado? É isso. Por mais que tenha uma super rede, se tiver muitos dados na rede, não tem espaço para fazer a transmissão da mensagem. E isso quer dizer que por mais que a gente possa ter uma rede super apta a conectar com o outro, se ela estiver presa com os nossos dados internos, a capacidade de receber e passar a mensagem fica muito limitada. E aí a gente tem menos eficiência. Desde o primeiro atendimento, e segundo, terceiro, quarto, seja o que for. A gente está destacando o primeiro, porque eu venho falando, né, da possibilidade de gerar transformação desde o primeiro atendimento, por vários motivos. Eu não estou prometendo e dizendo que é possível você curar um ser humano de todos os seus traumas em uma sessão. Pelo amor de Deus, muito longe disso. O que eu estou dizendo é possível fazer deslocamento de percepção no primeiro atendimento e o nosso cliente sair, pelo menos, sem sentir dor. E isso é muito importante porque isso vai engajar o processo e vai determinar a nossa jornada dali em diante. E a gente quer que a pessoa viva a transformação que ela veio buscar. E para a gente fazer isso, a gente precisa saber fazer esse manejo e a gente precisa fazer também esse manejo com a gente. Então, esse impacto do primeiro atendimento, ele vai determinar todo o processo. Por isso que é importante colocar atenção no primeiro atendimento. É importante que esse primeiro contato seja memorável, seja bom, porque se você vai num dentista que você, puxa, cheguei de um jeito, a pessoa me deu toda a clareza, saí de lá sem dor, você vai voltar, não é isso? Se você vai num terapeuta que você tem as suas queixas, o terapeuta te dá clareza, você sai de lá com uma mudança de percepção, você sai em paz com o que você está sentindo, a chance de você voltar é muito alta e realmente se engajar no processo. É isso que eu quero dizer com voltar. Você fazer a sua terapia, né? Você querer voltar, você gostar, você desenvolver vínculo com o seu terapeuta, você ficar feliz de reencontrá-lo a cada semana ou a cada 15 dias.
né? Então, o primeiro encontro precisa ser importante, não é isso? Se você conhece alguém e é legal, a chance de você querer encontrar mais vezes essa pessoa aumenta. Então, a gente precisa, sim, colocar atenção no primeiro atendimento. Fazer ele com primor mesmo, uma obra de arte. E o restante vai acontecer, porque a primeira impressão, ou o primeiro impacto, que é tão importante para a memória afetiva do nosso cliente, ele já marcou. Ele já causou aquele tipo de, nossa, encontrei um terapeuta, olha, vou te falar. Na primeira sessão eu já senti paz, sabe? Eu já senti que alguma coisa mudou aqui, estou tão feliz de ter encontrado, eu vou voltar lá semana que vem, e a pessoa começa a falar dessas experiências, desse encontro com você. E aí eu quero pegar o terceiro elemento importante do primeiro atendimento, que se refere ao vínculo terapêutico. Só ver que está chegando aqui algumas perguntas e comentários. Ok. No final eu vou abrir para responder essas perguntas, tá? Que tem a ver com vínculo. E quando a gente fala de vínculo, a gente precisa falar de um teminha chamado trauma, não é isso? Trauma de desenvolvimento ou aprendizado de apego precoce. Eu falei já que é muito comum a gente transferir para as nossas relações o tipo de vínculo que a gente aprendeu no nosso desenvolvimento. Então, se a gente desenvolver um tipo de vínculo ansioso por agradar, que é muito comum na nossa área, é natural que a gente tenha mais habilidade em relação ao outro e menos habilidade em relação a gente. E é exatamente aí que está a pegadinha que nos pega. Por quê? Se a gente tem menos manejo em relação a gente tem menos manejo em relação ao outro. Por mais que a gente possa sentir bem ao outro, o manejo, ou seja, a capacidade de lidar com o que é sentido sem se fusionar e se perder no que é sentido, é menor. A gente precisa saber sentir o que está no outro, mas sem se perder no que é no outro, que é o modelo muito provavelmente aprendido do nosso vínculo, do nosso apego. Então, quando a gente está falando de apego e vínculo, a gente precisa olhar para o nosso estilo de apego e vínculo, porque a gente vai desenvolver um vínculo com o nosso cliente, que é o vínculo terapêutico. Esse vínculo, ele se inicia no primeiro atendimento. Esse engajamento entre a gente e o cliente, ele acontece já no início, e aí ele vai se solidificar, ele vai ficar mais forte ao longo do processo terapêutico. E as pesquisas já indicam que o vínculo é um elemento fundamental, quase que determinante, no trabalho de transtornos como ansiedade, por exemplo. Porque os transtornos de ansiedade estão conectados também a traumas de desenvolvimento e a feridas de apego precoce. Se a gente não está consciente disso, ou se a gente não olhar para as nossas feridas de apego, a chance da gente desenvolver esse vínculo seguro, que é o que o cliente precisa, ou seja, se conectar com alguém que ele se sinta seguro, vinculado, constante, em que ele aprenda a se abrir, que ele possa ser ouvido, que ele possa ser recebido, que muito provavelmente foi o oposto que ele viveu na vida dele, é muito mais difícil fazer esse tipo de manejo e desenvolver esse tipo de vínculo. E esse vínculo a gente já oferece no primeiro atendimento. Essa capacidade de eu tô aqui com você. Se a gente não tem essa mesma capacidade de eu tô aqui com você, com esse aqui dentro em nós, né, os nossos clientes internos, é muito mais difícil fazer isso para fora. Porque o que a gente acaba fazendo para fora também é reflexo do tipo de vínculo que a gente tem lá dentro e que talvez não tenha sido transformado ou curado. E aí fica vínculo com vínculo problemático. Tudo isso está presente. Nossa profissão é difícil pra caramba. No sentido que nossa profissão exige que a gente olhe muito pra gente. Nem todas as profissões exigem isso. A maioria não exige. Se você trabalha, por exemplo, com desenvolvimento de software, você pode até estar com dor, mas você está lá no computador e você não precisa estar com a sua rede de Wi-Fi interna disponível para fazer o trabalho, né? A gente precisa. A gente tem essa tarefa. E é por isso que a gente pode ser mais ou menos potente no nosso atendimento, equivalente a gente ter ferramentas e instrumentos para lidar com o que é nosso aqui dentro, né? Não só por causa de todas essas coisas que eu estou dizendo, de
se a nossa rede Wi-Fi está com muitos dados, ou se a gente tem feridas de apego e vínculo, e isso vai se transferir na relação, mas também pela, pela habilidade de fazer boas traduções do que o cliente tá trazendo e que não se misture com o que é nosso, né? Porque a gente também é desengatilhado. A gente pode ouvir um tema do cliente que pode ser exatamente o que a gente está passando. E aí você ouve e pensa assim, nossa, como é que eu vou ajudar essa pessoa a resolver isso se eu também não resolver? Né? E aí a gente fala, meu Deus, por onde que é a saída? Pois é, se a gente não tiver caminhos para saber que por mais que os temas sejam parecidos, o que o cliente está vivendo é dele e o que a gente está vivendo é nosso, e a gente ter caminhos para estar cuidando do que é nosso, né? Tá realmente aí desenvolvendo os nossos temas, a sensação vai ser essa. Vai ser de, meu Deus, como é que eu lido com isso, né? E o que a gente quer é que o nosso cliente, o nosso paciente saiba, eu estou aqui com você, eu estou compreendendo o que está acontecendo no que você está me dizendo, e eu tenho uma jornada para te propor. Eu sei como a gente pode lidar com o que você está vivendo aí dentro. Eu estou ouvindo que aí dentro tem um pedido de socorro, tem alguém aí dentro que está sofrendo, seja de ansiedade, seja de preocupação, seja de tristeza, seja de desânimo, seja o que for. É assim que a gente recebe o o mundo interno do nosso cliente, né? O Carl Rogers fala disso, o Jung fala disso, o Eugene Gendlin da focalização. São muitas as estradas possíveis para a gente fazer essa abertura. E eu posso garantir para você, o sofrimento está na guerra. O sofrimento está na guerra contra o que é sentido, contra o que é vivenciado. O cliente se define pelo que ele está vivendo. E a nossa tarefa é informá-lo como lidar com aquilo que ele está sentindo. E isso, quando é feito no primeiro atendimento, transforma desde já tanto a questão quanto todo o processo que vai se seguir dali em diante. Eu acho esse um tema fascinante. Primeiro atendimento, eu acho que é uma aula necessária que a gente sempre precisa ter, assim como vínculo, assim como relacionamento com o que a gente sente, relacionamento com o que a gente pensa, relacionamento com o que a gente vivencia no nosso mundo interno, que não seja através de guerra, né? Então, eu acho que quando a gente vai abrindo reflexão para isso, a gente vai desenvolvendo essas ferramentas. E reforçando aqui, a gente está indo para os minutos finais, eu vou ver aqui as perguntinhas para poder ir para essa parte final. Reforçando, a minissérie Corpo, Coração e Mente está no ar. Se você não se inscreveu, se inscreve agora. Pessoal do Face, eu coloquei aqui o link já do episódio 1 que foi para o ar. Pessoal do Insta, tá aí na bio o link para você se cadastrar e assistir o primeiro episódio. Se você não assistiu, terminando essa live, entra e assiste, tá muito legal. Porque nessa minissérie eu vou falar dessa integração corpo, coração e mente, que é para sair dessa guerra interna. Vou ensinar o manejo de primeiro atendimento. Vou ensinar como é o ambiente que a gente promove quando a gente faz esse manejo. Tá tudo lá na minissérie. Né? É difícil passar isso numa live aqui de 40 minutos, 1 hora. Então, seja uma semana toda para você poder se aprofundar nessa integração tão necessária que a gente maneja, né? Que a gente faz a proposta de manejo para os nossos clientes. É o que ele está buscando. Né? O cliente está sempre dizendo, eu estou pensando tal coisa e eu não quero pensar tal coisa, ou eu estou sentindo tal coisa e eu não quero sentir tal coisa. Ele sempre está falando que aqui está diferente daqui. Independente da maneira que ele fala isso, ele sempre está falando que ele não sabe como fazer isso aqui conversar. Por isso que, independente da abordagem que você utilize, saber essa conversa aqui, corpo e mente, corpo, coração e mente, né? Que é pensamento, emoção e sensação, é o nosso trabalho. E a focalização, que é um dos manejos que eu utilizo, nos ensina isso, e na minissérie você vai ver tudo isso. Então, acessa aí e assiste, se você já tem o link. Se você não tiver esse cadastro, que você recebe automaticamente via WhatsApp, Face ou e-mail, canal que você escolher. Eu vou ver aqui agora as perguntas. Se o pessoal do Face tiver também, como o do Face fica, do Insta, quer dizer, fica subindo,
Não sei se eu vi. Então, vou começar aqui pelo Face, depois eu vou para o Insta. Rosângela, obrigada. Érica, do Henrique, transferência e contra-transferência. Obrigada, Henrique. Qual a técnica? Sandra Oliveira pergunta: qual é a técnica que poderia ser usada para uma pessoa ansiosa? Sandra, independente da técnica, o que a pessoa precisa é perceber a ansiedade. O que eu quero dizer com isso? Quando você fala a frase para uma pessoa ansiosa, você está definindo a pessoa como a ansiedade. A pessoa não é a ansiedade, ela não é ansiosa. Algo nela é ansioso. Então, o que a gente precisa fazer, em termos de manejo, é desacoplar a identidade da emoção. Então, a técnica que eu uso para isso é a focalização. Focalização do relacionamento interior. Esse é um dos manejos, a pessoa e a ansiedade. Precisa ter dois. Se tiver um só fusionado, há uma definição. E em definição, nada muda. Se eu sou cadeira, qual é a chance de eu ser qualquer outra coisa? Se eu sou mesa, qual é a chance de eu ser qualquer outra coisa? Se eu sou ansiedade, qual é a chance de eu ser qualquer outra coisa? Então, a pessoa não é ansiosa. Ela tem uma ansiedade. Algo nela é ansioso. Quando ela faz esse desacoplamento, você abre a estrada para trabalhar com a ansiedade da pessoa. Porque a pessoa é muito mais que isso. Se ela fosse ansiosa em definição, ela não teria nenhum momento da vida dela, nenhum segundo em que ela não fosse ansiosa. Porque é uma definição. Então, o que a gente faz, o que a gente precisa fazer primeiro é esse desacoplar ou esse deslocamento de percepção. E aí, você abre a estrada para utilizar a abordagem que você quiser para poder trabalhar com a ansiedade. Eu uso a focalização, eu não conheço nada melhor que a focalização para trabalhar com a ansiedade da pessoa. Henrique, terapia é cuidar da saúde mental, isso é essencial para viver plenamente. Ok. Ah, pergunta boa aqui da Érica. Eu não choro e meu coração dói. Por quê? Uhum. Eu não choro e o meu coração dói. Por quê? Érica, se você perguntasse para o seu coração, o que que ele te diria? Se você, Érica, pudesse perguntar para o seu coração que dói o que que ele precisa, o que que ele diria? E talvez exista um outro algo aí que não permite o choro. E se a gente conhecesse isso em você que não permite o choro? E a gente pudesse dizer um olá para isso em você que não permite um choro, e ao mesmo tempo poder acolher aquilo em você que precisa chorar ou que queira chorar. Então, o porquê da sua pergunta está lá no coração, ele te conta. Ele pode te contar. Se você abrir espaço para ouvi-lo, sem julgamento, sem limites, sem pressão, sem dizer para ele que ele não pode ser do jeito que ele é, com curiosidade, como se você estivesse se sentando para tomar um café, sabe? Eu vejo que você dói. Você pode compartilhar comigo um pouco como é essa dor? O que que você sente? Ao invés de tentar adivinhar com sua mente, com o seu pensamento, o que acontece com o seu coração, deixa o seu coração te contar. Ele sabe a história. Ele sabe por que que ele dói. É ele que dói, não é o pensamento que dói, então não adianta você tentar adivinhar pelo pensar. Essa é um exemplo clássico de uma guerra entre corpo e mente. E você vai ver isso também lá na minissérie. Porque que é importante a integração. Poder ouvir o que esse coração quer te contar. Certo, Érica? Se ficou claro, me diz. Se precisar de mais esclarecimento, me fala. Dona Érica. Pessoal agora do Insta, vamos lá. Vocês aqui do Insta. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, porque ele fica rolando para cima. E aí, às vezes, eu não vejo. Não tem curtida, comentários, não parece haver perguntas. Acho que ficou claro então, acho que não tem dúvida. É, isso mesmo.
Deixa eu ver aqui. Ah, Érica, muito obrigada. Então, parece que ficou claro, né? Vamos ouvir esse coração. Pessoal do Insta, parece que não tem dúvida aqui, só os olá, 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 olá. Espero encontrar vocês na minissérie. Quem ainda não se cadastrou, que a gente possa se ver durante a semana. Eu continuo disponível. Durante a minissérie, eu vou responder todas as dúvidas e perguntas que saírem durante as aulas, depois dos episódios. Então, ao assistir episódios da minissérie, se ficar alguma dúvida, pode escrever lá nos comentários que eu respondo pessoalmente. Assiste lá o primeiro episódio. Na quarta-feira, a gente tem o segundo episódio. Muito mais do que eu trouxe aqui hoje, porque a gente tem mais tempo para poder desenvolver primeiro atendimento, vínculo, conversa mente-corpo, integração, todos esses temas estão lá e a gente se vê ao longo da semana, combinado? Super obrigado pela companhia de vocês, super obrigado pelos comentários. Ah, tem outra pergunta aqui, vamos lá. Por que você utiliza a metáfora faixa preta? Tem alguma experiência em artes marciais? Eu não tenho experiência em artes marciais, eu amo Daniel San. Não, eu uso a metáfora faixa preta. Primeiro, eu adoro metáforas, eu adoro símbolos. A metáfora faixa preta me inspira porque ela fala do. Eu uso a definição do Jonathan Maberry, que ele fala que um faixa preta é aquele que aprendeu a aprender. E eu acho que nós, terapeutas, somos aqueles que aprendemos a aprender o tempo todo, porque a gente precisa aprender com cada emoção nossa para a gente poder se sentar com a emoção do nosso cliente. E o que leva a gente para a faixa preta é essa habilidade de aprender a aprender. Então, quanto mais a gente aprende com o que é interno, melhor a gente fica na nossa execução técnica. E eu acho que terapia é arte, eu acho que o que a gente faz é arte. Então, isso que eu leio sobre os faixas pretas, né? Eu acho muito bonito o caminho de desenvolvimento nas artes marciais, né? Eu tento aplicar nessa profissão, nesse trabalho, porque eu acho que a gente faz arte. E para a gente fazer arte, a gente precisa se entregar para o processo, né? É isso que um artista marcial faz, né? Que uma pessoa que se dedica à arte marcial faz. Ela se entrega para o processo. Ela repete o mesmo movimento tantas vezes quantas forem necessárias até ele executar aquele movimento com precisão. É isso que a gente faz. É muito difícil dizer seja um terapeuta porreta ou qualquer outro adjetivo. Então, acho que a gente tem que ser terapeuta faixa preta. E para ser terapeuta faixa preta, a gente vai precisar entrar no nosso tatame interno. Eu adoro metáforas, eu adoro símbolos e metáforas, e eu escolhi essa metáfora por isso que eu chamo terapeuta faixa preta. Ficou claro, Henrique? Ah, você também é artista marcial. Poxa, então você já sabe como aplicar isso na tua prática, no sentido da mentalidade do artista marcial, né? Eu acho que quando a gente aplica a mentalidade do artista marcial nesse trabalho, a gente faz um trabalho incrível com os nossos clientes e a gente faz um trabalho incrível com a gente, porque o artista marcial ele está sempre se desafiando, não é isso, Henrique? O artista marcial está sempre fazendo trabalho interno, em si mesmo, no próprio movimento. O campeonato ou a luta, ou como ele executa essa arte, é o segundo momento. O primeiro é nele, né, no seu próprio treinamento. Então é isso que a gente precisa fazer também para ser um terapeuta faixa preta. Um bom treinamento fora de campo, ou seja, fora do consultório, para quando a gente entrar em campo, entrar no tatame, entrar nesse contato de execução da nossa técnica, ela vai refletir o tanto que a gente treinou, não é isso? É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa de muita navegação interna fora do atendimento, para quando a gente entrar em atendimento, a gente fazer aquela execução perfeita. E o nosso cliente falar, puxa, que bom que eu encontrei você, que bom que eu encontrei você na minha jornada. Né? Eu tenho os meus parceiros de focalização, meus terapeutas. Eu tive uma grande terapeuta durante 10 anos, que faleceu em 2017. E que gratidão eu tenho de ter encontrado essa terapeuta na minha vida e na minha jornada. E eu acho que é isso também. Acho que é assim que a gente também quer ser lembrado pelos nossos clientes, não é mesmo? Então, arte marcial é a arte de dominar a si mesmo. Nós, terapeutas, precisamos disso. Certo?
Sim, também. Muito se engana quem acha que. O Henrique escreveu aqui, pessoal do Instagram, pessoal aqui do Face, que o interessante é chegar à faixa preta, é que chegar à faixa preta não é o fim, é o início, né? Não é o fim do processo. Com certeza, muito se engana que quem acha que faixa preta é um mestre. É o primeiro passo para quem quer a maestria. Os mestres são os faixas pretas que continuaram a jornada. Então, que a gente busque primeiro a faixa preta e que, se ao encontrarmos a faixa preta, se não, porque se a gente faz a prática, a gente encontra, ao encontrarmos a faixa preta, que a gente continue em busca da maestria, né? Porque a gente também é tão grato aos nossos mestres, não é isso? Se a gente é hoje um profissional dessa área, é porque a gente teve mestres. E quem sabe a gente também não possa se tornar um mestre e impactar outras vidas, outros seres humanos, outras histórias e outras jornadas. Tão importante isso, não é mesmo? É isso que a gente quer e é isso que a gente pode se a gente se compromete com o processo. É na faixa preta que a gente vai aperfeiçoar todos os fundamentos das faixas coloridas ou das faixas anteriores. É isso aí. É isso mesmo que a gente vai fazer. Henrique, super obrigada pela sua contribuição da faixa preta. Espero que tenha ficado claro para você por que eu uso essa metáfora, por toda a mentalidade de um artista marcial e que a gente se transforme em artistas terapêuticos. Que a gente faça arte no consultório, que a gente faça arte no nosso mundo interno. Arte em toda a extensão que essa palavra alcança, com a beleza que é a arte na nossa vida. Tá certo? Então, muito boa noite, muito obrigada por vocês estarem aqui. Além da minissérie, na quarta-feira tem a live das 15 horas, que eu estarei também ao vivo, respondendo perguntas. Eu recebi um pedido de alguns profissionais só de uma rodada de perguntas e respostas. Eu vou receber uma convidada que vai estar comigo trazendo as perguntas. Então, se vocês tiverem perguntas também, vocês podem mandar, além de estar respondendo ao vivo as perguntas da minissérie que já estão chegando, tá certo? Assistam a minissérie, deixem seus comentários. A gente se vê na semana, a gente se vê na quarta. Um grande beijo, bom descanso para todo mundo e até a próxima!